O CopaCast é nosso programa diário sobre a Copa do Mundo. Todos os dias, depois do último jogo da Copa no dia, lá no canal Eurofut. Vem com a gente. E a gente tava até brincando ontem, cara, falando, não, Tunísia e Austrália tem tudo pra ser um jogo merda. Tunísia e Austrália tem tudo pra ser aquele jogo que, cara, quem acordar de manhã pra ver é um cara doido, né? Um cara maluco. Mas no final das contas, foi um bom jogo, tá? Foi um jogo bem interessante. A Tunísia e a Austrália entraram em campo, mas basicamente... com algumas alterações aí em relação ao time, os times que entraram no primeiro jogo. E cara, a parada que aconteceu é que assim, no primeiro jogo da fase de grupos que a Tunísia fez contra a Dinamarca, eles conseguiram neutralizar bastante os caras. Eles conseguiram jogar de igual pra igual, eles conseguiram, cara, encher o meio campo, impedir que a Dinamarca conseguisse criar muita coisa, né? Então eles fizeram um jogo ali com vários méritos e tal, apesar de que também não conseguiu criar tanto, não foi um jogo incrível da Tunísia, mas foi melhor do que muita gente imaginava. Só que contra a Austrália, eu acredito que eles perderam um pouco esse poder de marcação, essa pegada que eles estavam tendo, e a Austrália conseguiu jogar bem na maior parte do jogo. A Austrália geralmente vem uma seleção da Oceania lá, a gente tá sempre esperando que eles não vão ter um futebol tão bom, mas no final das contas a Austrália jogou muito bem hoje, né? E aí o que aconteceu foi que no primeiro tempo ainda, aquele Goodwin, que é o cara que fez o gol contra a França, ele vem da ponta esquerda, manda pra área, a bola resvala em alguém e sobe um pouquinho. Quando ela sobe, vem esse cidadão aqui, chama Mitchell Duke, e manda um golpe de crânio muito maneiro, uma cabeçada perfeita, ele dá uma colocada assim no canto, uma desviada. E o que é mais sensacional sobre o gol desse cara, é que o maluco, atenção hein, atenção, ele joga no Fagiano Okayama. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, da segunda divisão japonesa. Ou seja, um nível bem baixo. E o bicho está na Copa do Mundo metendo gol, amigo. Então imagina a emoção pra esse cara. Ele cabeceou muito bem. Aliás, não só isso, ele ganhou várias bolas de cabeça. Ele tava muito inspirado no primeiro tempo ali nas batalhas, né? E aí no final do jogo ele até chegou e deu uma entrevista. Ele falou, é um dos melhores dias da minha vida. A melhor sensação do mundo. Eu iria para uma guerra com esses caras. Né, o cara ali muito inspirado, muito feliz com o que tinha acontecido. Eu até tava comentando também sobre a cabeçada dele, que o cabeceio é uma técnica curiosa, né? Tem jogador que passa a vida inteira sem saber cabecear direito, principalmente os mais baixinhos, que acabam não desenvolvendo muito isso durante a carreira. Mas a gente viu ontem no jogo dos Estados Unidos que o Pulisic tem uma chance, ele vai cabecear, só que ele erra completamente e cabeceia com o ombro, sabe, dar aquela ombrada na bola assim? Enquanto outros jogadores, mesmo que sejam de níveis mais baixos, os caras têm mais talento de cabeça, né? Principalmente os grandões aí. Geralmente acabam desenvolvendo isso durante a carreira. E o cara joga lá na segundona do Japão e fez um golaço de cabeça. Ele fez um movimento perfeito. Ele tava longe, tá? Olha só onde que o bicho tava. Tava longinho do gol, tá? E mandou um desvio ali muito lindo, né, cara? Fez um gol bem maneiro pra Austrália. E aí, no final das contas, o jogo assim foi pro intervalo, né? Com a Austrália claramente superior. A Tunísia teve uma chance ou outra, principalmente com esse Insakni. Desculpa, não vou saber falar o nome dele. Que é o cara mais veterano, se eu não tô enganado, lá da Tunísia, né? E teve algumas chances e tal. Mas também não foi nada assim incrível a produção deles. Esse camarada tentou vários chutes na partida e não conseguiu mudar a história do jogo, né? No segundo tempo ficou um pouco mais equilibrado. Se no primeiro a Austrália dominou um pouquinho melhor, no segundo ficou mais equilibrado. E no final das contas acabou 1-0 para a Austrália, mantendo a Austrália vivíssima na competição. E a Tunísia virtualmente eliminada. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho disso aí. Beleza? Mas basicamente também é legal mostrar essa festa que teve lá em Melbourne, na Austrália. Até foi engraçado porque eu vi esse vídeo da galera comemorando, depois veio um cara que mora na Austrália dizer pra gente que os australianos não estão curtindo muito a Copa, então eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas nesse vídeo lá em Melbourne, deixa eu ver se tem áudio aqui, esse aqui acho que não dá copyright não, rapaziada, fica tranquilo, se liga, sai o gol do Duque e a galera vai à loucura, sinalizador, sabia que os torcedores da Austrália metem sinalizador e tudo? Pois tá aí ó, rapaziada indo à loucura, né, parece a torcida do Flamengo esperando o ônibus do time antes da final da Libertadores lá, pô, negócio maluco aí, velho. Enfim, cara, e aí no final das contas, em termos de estatísticas aqui, o SofaScore escolheu o goleirão Matthew Ryan como o melhor do jogo aqui, que fez 4 defesas, né? Mas pra gente, o melhor do jogo acabou sendo esse camarada aqui. É difícil às vezes tu escolher um zagueiro quando tem um maluco que faz um gol e decide a partida. Mas pra gente, velho, foi esse camarada aqui, o Sutar. É um zagueirão alto, né, da Austrália, que meu irmão, ele não perdeu uma hoje, inclusive ele salvou 2 gols, tá? Ele tem aqui as estatísticas de 11 ações defensivas, a gente mistura aqui desarme com limpada de bola, sabe? Quando chega a bola assim, o cara manda pra lateral e tal. E 4 duelos vencidos quando tem batalha pela bola ali. Ele não deixou passar nada, teve 2 lances que ele basicamente salvou a Austrália. Quase contou como 2 gols, porque o maluco vai fazer o gol e se mete de carrinho na frente.
e tira. Talvez o goleiro pegasse, mas enfim, ele conseguiu tirar. E depois o zagueiro dele, que faz a dupla com ele, entrega a paçoca, o maluco vai sair na cara do gol e vem num carrinho monstro e tira em cima da hora. Então esse cara tava jogando... Eu vi chamarem de Van Dijk Van Dijk australiano, mas como o Van Dijk não tá numa fase tão boa assim, acho que é melhor a gente chamar de Maguire australiano, beleza? Então o Maguire australiano aí fez um bom jogo e a Austrália mostrou muita fibra hoje, cara, mostrou muita batalha, muita luta, né? E acho que eles estão até merecendo uma classificação que de repente vai ficar com eles, não com a Dinamarca. Veremos como é que vai ser, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas eu queria perguntar pro Yuri aí o que ele achou dessa partida. E aqui estão os números finais do jogo, tá? Esse tipo de equipe, por exemplo, a Tunísia fez um jogo muito bom contra a Dinamarca. Só que ela fez um jogo muito bom contra a Dinamarca porque ela focou em neutralizar a Dinamarca. Isso que eu falo. Geralmente quando um time é tão limitado assim, ele se sai melhor impedindo o outro time de produzir, né? Então, quando ele enfrenta um time que é do mesmo patamar, que é o caso dessa partida entre Tunísia e Austrália, geralmente eles não conseguem produzir muito bem, né? Fica um jogo muito travado. Então, geralmente, nesse tipo de jogo, quem sai na frente, cara, tem muito mais facilidade para recuar e proteger a vantagem. E foi isso que a Austrália conseguiu. Então foi isso, cara. A Tunísia está virtualmente eliminada, tá? É muito difícil que eles consigam se classificar. Enquanto a Austrália chega com moral, foi uma vitória aí que, assim, pra um país pequeno como a Austrália, cada vitória em Copa do Mundo é um negócio histórico, né? Então pra eles aí foi sensacional. Eles vão chegar com moral pra final, que vai ser, daqui a pouco a gente vai falar mais dela. E talvez a Dinamarca vai ter grandes problemas, porque defensivamente a Austrália teve momentos bem interessantes na partida, né? Então França e Dinamarca chegaram com algumas mudanças, né? Na França que o nosso querido Didier Deschamps resolveu mudar na zaga. Primeiro que entrou o Theo Hernandes de titular, já que o irmão dele lesionou, né? O Lucas tá fora da Copa. O Varane pegou a vaga do Konaté e o Koundé entrou na lateral direita, supostamente pra melhorar a defesa aí, né? Inclusive eu vi eu tô aqui na Espanha, né? Eu tô ouvindo o jogo com narração em espanhol e às vezes entra um gringo que fala espanhol pra narrar. Então no jogo da Argentina tinha um argentino narrando, né? E também no jogo da França tinha um francês comentando em espanhol. E aí ele disse que a questão do Varane entrar no lugar do Konaté é simplesmente uma questão de hierarquia. O Varane é maior dentro da seleção e o técnico confia nele. Ele não jogava há um mês, né? Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo. O Varane estava se recuperando de lesão, acho que fazia mais ou menos um mês ou até um pouquinho mais que ele não jogava. Mas o Deschamps confiou nele pra botar o cara em campo. Inclusive fez um bom jogo também, né? O Varane. De qualquer maneira, esse jogo começa também com a Dinamarca vindo com algumas mudanças. Infelizmente, cara, olha, a seleção que em 2022 fica divulgando essas escalaçãozinha em formato de lista, sem campinho e ainda em ordem numérica. Porra, pra cair o cu da bunda mesmo, né, cara? Nossa, inacreditável. Que arte preguiçosa, hein? Nossa, preguiça demais. Mas enfim, a Dinamarca também teve várias mudanças, né? Entrou o zagueirão Nelson na zaga ali no lugar do Kjaer. O meio campo, vocês vão lembrar que a gente falou num cast anteriormente aí que o Delaney se machucou, tava fora da Copa. Aí entrou o Damsgaard e o técnico da Dinamarca também dos dois atacantes, o que vai ser um ponto-chave pra nossa discussão daqui a pouco. Porque basicamente ele já testou 5 atacantes e ninguém joga bem, velho, no ataque da Dinamarca. É impressionante, né, cara? Impressionante. De qualquer maneira, esse jogo começa com, olha só a duplinha. Olha essa duplinha. Quem é que conhece essa duplinha aí? Está aqui o nosso querido Thuram, né? O zagueirão Lilian Thuram, pai do Thuram da França. E está aqui o Kasper Schmeichel, pai do... Não, mentira. O outro... Esse aqui é o Peter Schmeichel, pai do Kasper Schmeichel, que é o goleiro da Dinamarca, né? Então, os dois ali, os pais... Um de cada lado, muito felizes com seus filhos em campo, deve ser incrível. A gente também viu esses dias no jogo dos Estados Unidos o próprio UEA, né? O UEA, o presidente da Libéria, ex-bola de ouro aí, quer dizer, bola de ouro, né? Ex-jogador, vendo seu filho jogar lá. Então tem sempre essa parte das famílias que é interessante, né? E aí, beleza, cara. No jogo da França contra a Dinamarca, a gente imaginava que a França conseguiria, de repente, repetir aquela atuação mais ou menos que ela teve contra a Austrália, né, cara? E a Dinamarca precisaria mostrar um pouco mais. A Dinamarca vai lembrar que na Nations League venceu 2 jogos contra a França. Então poderia a gente pensar que de repente agora a Dinamarca vai entrar na Copa, né? De qualquer maneira, o primeiro tempo foi bastante animado, bastante mexido, né? Com algumas chances ali e tal. Só que, cara, principalmente pra mim, a França teve alguns jogadores muito bem, né, na partida, cara. Eles tiveram, por exemplo, o Dembélé. Dembélé estava voando na partida. Depois ele foi substituído, não participou da vitória diretamente nos gols. Mas ele estava muito bem pela ponta, estava driblando, estava mandando bola pra área, cruzando e tal.
tava fazendo uma boa partida. O próprio Giroud também tava finalizando de cabeça, buscando o seu jogo. Então tava fazendo uma partida bem interessante. E alguns outros jogadores também, mas eu vou dar destaque pro Griezmann. O Griezmann desde o primeiro tempo já armando a seleção. É incrível como na seleção ele joga solto, cara. Joga no meio, joga tranquilo, desce, volta, vai pra um lado, pro outro. Ele tem toda a liberdade. Ele se sente muita vontade com a camisa da seleção francesa, né, cara? Um negócio impressionante. E, na verdade, o cara que tava mais sumido, acredite se quiser, eu assisti o jogo inteirinho com muito cuidado, tá? O cara que tava mais sumido no primeiro tempo, dentre os principais nomes da França, era o Mbappé. O Mbappé tava uma marcação que era muitas vezes dupla ou tripla. Ele pegava a bola, tinha um lateral ali que tava marcando ele, mas muitas vezes chegava o volantão e já ficava perto. Porque se o Mbappé puxar pra um lado, já tem o volante. Se puxar pro outro, já tem a cobertura do zagueiro. Então era uma marcação... Eu não diria que tinha, tipo, um cara focado só no Mbappé, grudado no Mbappé o tempo inteiro, mas eles estavam sempre com 2 ou 3 perto do Mbappé. E ele ficou meio encaixotado, ele não conseguiu jogar tão bem, ele perdeu uma chance e tal, e conseguiu fazer uma grande jogada, mas ele não conseguiu ser tão brilhante quanto parecia, né? Inclusive a bola que ele perdeu foi essa aqui, né? O Dembélé na ponta direita manda pro meio da área, o Mbappé sabe aquela bola que vem linda, velho. Vem linda assim no meio da área pro cara chapar pro gol, ele mandou na arquibancada. Então, o primeiro tempo dele não foi tão bom. E a gente foi pro intervalo aqui, cara, com a Dinamarca fazendo o seguinte: ela não atacava praticamente, então ofensivamente muito pobre, mas defendendo razoavelmente bem, conseguindo limitar a França a fazer cruzamentos pra área, né? Tentaram algumas bolas com o Giroud, teve uma cabeçada do Rabiot que o Schmeichel foi buscar também, que foi bem interessante, mas assim, limitando as chegadas da França com muita qualidade na defesa, né? De qualquer maneira, no segundo tempo as coisas mudam um pouquinho. A Dinamarca tenta sair mais pra cima, beleza? A Dinamarca que a gente ficava apontando como surpresa da Copa. Nas 2 previsões que eu fiz aí, acabei botando a Dinamarca na final de tão empolgado que eu tava com eles. E a verdade é que é uma decepção, principalmente na parte ofensiva, né? Defensivamente até que eles não tão mal, estão conseguindo fazer jogos interessantes, mas ofensivamente tá muito pobre, cara. Mas de qualquer maneira, a gente tem um gol muito maneiro do Mbappé, né? Ele sai tabelando com o Theo Hernandes faz uma ultrapassagem, toca pra trás, o Mbappé chega chapando, e aí faz o 30º gol dele pela França, abrindo o placar. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais só sobre o Mbappé, beleza? Até Yuri, quando for falar da França, calma com o assunto Mbappé que a gente vai falar só dele depois. E também, cara, aí, nesse gol do Mbappé, eu queria dar um detalhe pra vocês, que é o seguinte, cara. A bola é tocada pra trás, tá? Pensa, eu não posso mostrar o lance, eu fico pé da vida com isso, mas enfim, a bola tocada pra trás e o Mbappé chega dentro da área. Quem que tá mais ou menos ali perto do Mbappé? Højbjerg, que inclusive fez um grande jogo, tá? Não tô dizendo que ele foi mal, tô dizendo que ele fez um grande jogo. Só que o Højbjerg começa a levantar a mão. Ah, impedimento. Cara, eu acho uma coisa tão tansa, cara, tão juvenil, cara. Um jogador em 2022, meu irmão, tem juiz, tem bandeirinha, agora tem 200 câmeras no estádio, tem o VAR e agora tem... Na Copa do Mundo, o impedimento semiautomático literalmente tem um sensor dentro da bola, irmão, pra conseguir pegar os impedimentos com a maior tranquilidade. Em vários momentos aí eles têm sido bem marcados, né, o impedimento, mesmo em situações difíceis. E aí o cara me para, olha só, no futebol de elite, e vocês vão ver daqui a pouco quando eu falar do jogo da Argentina. No futebol de elite, meu irmão, meio segundo, 1/4 de segundo é o suficiente pra você evitar um gol ou não, pra você fazer um gol ou não. E aí o Højbjerg deu aquela paradinha, levantou a mãozinha, impedimento. Nisso o Mbappé chega, chapa e faz o gol. O Højbjerg não estava naquele momento, naquele 1 segundinho que ele levantou a mão, o bicho não estava prestando atenção no que estava acontecendo. E ele não foi pra cima do Mbappé pra tentar parar a jogada ali. Então eu achei que... Não significa que ele teria conseguido evitar o gol, mas eu fico puto com um jogador que ele acha que vai ser marcado impedimento, que ele levantou a mãozinha. Meu irmão, tem 300 tecnologia, câmera, juiz, bandeirinhos, carai, pra marcar impedimento. Você acha que é você, impedimento, que vai dar impedimento? Meu irmão, cara, vai marcar, vai fazer seu trabalho, não abandona o jogo, tá ligado? E o Højbjerg fez isso e, porra, todo mundo que tá aqui sabe que eu sou torcedor do Tottenham e sou apaixonado no futebol do Højbjerg, adoro ele. Mas acho que ele foi extremamente juvenil ali, achei que o bicho foi, assim, viajou na batatonese. De qualquer maneira, a Dinamarca vai um pouquinho pro ataque e não consegue criar muita coisa, tá? Muito pobre ofensivamente. Só que no escanteio, acho que foi o zagueirão Anderson que desvia no primeiro pau. E no segundo pau aparece o Christensen pra testar pro fundo da rede e empatar o jogo. E no final das contas, o Rabiot tá aqui, ó, vocês podem ver nessa foto aqui. Ele faz um grande jogo, uma grande partida do Rabiot, mais uma vez, né? Infelizmente é triste ter que elogiar esse cara, porque eu acho ele um jogador ruim, mas ele tá muito bem. Só que ele falha no gol aqui, foi outro que ficou moscando, vendo onde é que a bola ia, em vez de colar no atacante, no caso no Christensen, que é zagueiro da Dinamarca, pra marcá-lo, né? Então foi falha do Rabiot, um pouco assim também, não é uma falha grotesca, né? Mas ele falha um pouco na marcação, na minha opinião. E depois, a gente tem o segundo gol do Mbappé. Eu queria botar a foto, mas eu não achei, irmão.
mas pra quem viu, é o seguinte, o Griezmann pega uma bola lá na ponta direita e manda o cruzamento perfeito no segundo pau, que o Mbappé só precisava botar o corpo dele na frente. Ele poderia fazer um gol com qualquer parte do corpo que ele quisesse. Ele podia cabecear, chutar, chegar de carrinho, peixinho, dar de costas, ombro. Ele poderia fazer o que ele quisesse, porque ele era literalmente só empurrar. Era no segundo pau, assim, tava quase embaixo da linha. O Mbappé pula, e eu não consigo mostrar, mas ele fez um gol de virilha, mano. Assim, por coisa de 5 segundos, ele não fez um gol com o saco escrotal dele, digamos assim. Ele poderia ter marcado um gol. Você vai falar, hein? Ele poderia ter marcado um gol de bola. E ele marcou com a virilha, cara. Foi, assim, bizarro, né? Mas, de qualquer maneira, ele conseguiu igualar o Messi e ultrapassar o Neymar em gols na Copa do Mundo. Esse guri é absolutamente sinistro. Daqui a pouco a gente fala mais dele aí, né? E no final das contas, acabou decidindo o jogo. Acabou França 2, Dinamarca 1. Acho que a primeira seleção a vencer as 2 partidas, né, creio eu, e já tá classificada pra próxima fase aí, e a Dinamarca num momento mais complicado dentro do grupo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, né. E estatisticamente aqui, o SofaScore deu o prêmio pro Mbappé de melhor da partida, né, só que, cara, pra gente, a gente interpretou um pouco diferente, cara. É muito normal que um cara faça 2 gols e seja escolhido o melhor. Ele foi mais decisivo, ele marcou os 2 gols, ele deu a vitória pra seleção dele. Mas, cara, a partida que fez o Griezmann é um negócio de tirar o chapéu. Na minha modesta opinião, foi o melhor do jogo, e é por isso que eu escolhi e botei aqui. O cara era assim, velho. Parece que é clichê falar isso, mas, porra, o bicho era o motor do time, o bicho era a engrenagem do time. Todas as ações ofensivas praticamente passavam por ele. E o Griezmann, cara, soltinho, velho. Cara, me dá gosto de ver ele quando ele joga assim, na moral. Ele tá lá, o papel dele é armar, como se fosse um camisa 10 ou um meio atacante. Só que o bicho cai pra trás, vai pra uma ponta, vai pra outra, o bicho roda o tempo inteiro, tem toda a liberdade do mundo. E quando foi o papel dele defender, porque a França, na hora que vai pra fase defensiva, quando a Dinamarca tinha a bola, ficava na frente Giroud e Mbappé. E fechava uma linha de 4 no meio, como o Rabiot se deslocava pra meia esquerda, beleza? O Dembélé fechava pela meia direita, e no meio campo ficava Tchouaméni e Griezmann. Assim que se fechava a linha de 4 ali, a segunda linha de 4 da França. E aí o que aconteceu? O Griezmann tava com números de volante ou de segundo volante na marcação, vários desarmes no jogo, tiradas de bola e tal. Então, cara, ele fez um jogo primoroso, fora que ele deu assistência da vitória. Então eu achei que o jogo dele foi o melhor aí entre todos os jogadores. Então, um grande diferencial do Griezmann, cara, que é o que faz ele ser o meu jogador favorito do Atlético de Madrid, é que ele é um jogador de muita técnica, ele é um jogador muito acima da média, ele é um jogador muito inteligente, muito decisivo. Só que ele volta pra marcar como se ele fosse o jogador mais comum do mundo, sabe? Você vê o Griezmann indo na lateral, dar combate, você vê o Griezmann marcando como se ele fosse um volante, você vê o Griezmann dando carrinho, se matando pra recuperar a bola. E essa é uma cultura muito forte que ele tem do Atlético de Madrid. Porque o Atlético de Madrid não joga com um jogador que descansa. O Atlético de Madrid joga com 11 caras se matando pela vitória. Então, ele leva isso para a seleção francesa. Mesmo que, por exemplo, se você comparar o Griezmann com o Mbappé tem mais velocidade, mais energia, mais idade para voltar para marcar. Só que não, o Mbappé fica lá descansando e o Griezmann é quem corre por ele, é quem corre para que ele possa ficar mais fresco para decidir o jogo com gols. E, cara, eu queria que tu também comentasse um pouco da Dinamarca, né? Porque a gente ficou falando várias vezes que a Dinamarca poderia surpreender, entrou em todas as minhas listas de surpresa, de favoritos, botei a Dinamarca na final com um pouquinho de meme e um pouquinho de confiança também. Inclusive a Dinamarca ganhou da França 2 vezes, né? Recentemente na Nations League. Só que, cara, hoje eles mostraram um problema pra mim que se resume ao ataque. Defensivamente, eles não fizeram um mau jogo, por muito tempo eles conseguiram encaixotar a França ali, só que depois que eles começaram a tentar sair um pouquinho mais pro ataque, até porque eles precisavam da vitória também pra ter uma chance maior de passar, né, ainda que eles não estejam eliminados, longe disso, chegava, cara, do meio mais ou menos do Eriksen pra trás, tinha jogo na Dinamarca, tinha defesa, eles conseguiam recuperar a bola, sair um pouquinho, meio que do Eriksen pra frente, tipo do meio campo pra frente, nos meio atacantes, nos atacantes. Cara, simplesmente era uma pobreza de criatividade extrema, mano. Extrema. Eu tava cornetando aquele Cornelius, porque no primeiro jogo da Dinamarca, eles entraram com 2 atacantes, que era o Dolberg e o Skov Olsen, 2 caras mais rápidos. Dessa vez, o técnico botou o Cornelius, que é aquele centroavantão duro, aquele maluco que perdeu o gol embaixo da trave no outro jogo, botou esse cara de titular e trouxe o Lindstrom,
lá do Frankfurt, que não é precisamente um atacante, é mais um meia, né? Mas meio que pra fazer um papel ali pela direita no ataque. E, cara, não rendeu nada. O Cornelius quase meteu um gol numa jogada lá logo depois que eu cornetei ele, mas, cara, assim, um ataque muito, muito pobre. Então a Dinamarca trocou o ataque inteiro de um jogo pro outro. E no segundo tempo, adivinha quem melhorou o time? Adivinha? O Bright White. Exatamente. Quando o Bright White entra em campo, a característica muda um pouquinho, porque sai aquele maluco lá, pesadão lá, o Cornelius lá, e o Bright White consegue se movimentar mais, ele é um jogador que sai, ele tenta, né, ele cai pra ponta e tal, então ele conseguiu participar um pouco melhor, mas mesmo assim a Dinamarca parece um time quase estéril, né, que fez um gol de escanteio numa bola ali e tal, eventual, mas jogada criada mesmo, foi muito pouca coisa assim, e tá difícil pros caras, porque se a gente for analisar o grupo da Dinamarca com a França, né? Tá desse jeito aqui, ó, rapaziada. A França já está classificada, beleza? A Tunísia está virtualmente eliminada. Por quê? Porque eles teriam que vencer a França no último jogo e ainda contar com resultados aqui para conseguir passar de fase, certo? Então o jogo que vai pegar mesmo na última partida desse grupo vai ser Austrália e Dinamarca. Quem vencer passa de fase. Com um detalhe, a Austrália... que não fez... Cara, a Austrália jogou bem hoje. Tudo bem que a adversária era a Tunísia. A Tunísia não era lá grande coisa, mas a Austrália jogou legal. A Austrália tem a vantagem do empate. Então a Dinamarca, pô, queridinha, favorita a ser a surpresa, né? Veio muito bem e tal. Tem todas as chances do mundo de cair na fase de grupos. Porque eles estão com um ataque tão pobre que eu não consigo confiar que eles vão vencer da Austrália. É uma das grandes decepções da Copa pra mim até o momento, a seleção da Dinamarca, porque... não é nem que eles jogaram mal as duas partidas, mas eles jogaram médio as duas partidas. E médio não é suficiente. Ainda mais uma fase de grupos que tu tem apenas 3 jogos. E muito menos no mata-mata. Né? Então eles tinham que ser a Dinamarca de antes, que tem um elenco nota 6 e conseguia jogar nota 8. Mas eles agora estão com o elenco nota 6 jogando nota 5. Então tá bem complicado pros caras e, sinceramente, eu esperava mais, né? Polônia contra a Arábia Saudita começou de uma maneira que eu até achava que a Arábia Saudita poderia ser favorita pelo seguinte motivo. Eles fizeram um jogo muito interessante contra a Argentina e a Polônia fez um jogo horrível na estreia. Foi aquele jogo que me inspirou a fazer um poema sobre quão podre, quão entediante e sem vida foi aquela seleção da Polônia. Só que pra esse jogo aí, cara, eles fizeram um jogo bem diferente do que a gente poderia imaginar, né? Começa aqui na escalação aqui, a Polônia começou a jogar com 2 atacantes, com o Lewandowski e o Milik, que são 2 centroavantões mesmo, assim, né? Apesar de terem certa mobilidade ali. Enquanto o camarada lá, o Hervé Renard, né, que é um técnico que vai sair dessa Copa do Mundo com muita moral, porque ele armou uma ótima Arábia Saudita, acabou fazendo algumas mudanças também na sua escalação. Eu não vou fingir que eu sei muito exatamente do que foi feito na tática aqui dos camaradas, né? Mas enfim, de qualquer maneira, chegou pra esse jogo com o seguinte, a Arábia Saudita absolutamente empolgadaça com aquela vitória sobre a Argentina. Olha como é que os malucos chegaram aqui pro jogo aqui, ó. Que isso, cara? Pô, esse cavalão ficou maneiraço, né? Ficou maneiraço. A melhor parte é que ele não é verdadeiro, né? Então não teve nem o animalzinho sofrendo, não. Foi um cavalão gigante ali. A torcida da Arábia Saudita completamente empolgada, né? Eles estão tão empolgados, tão sem noção, que eles arriscaram uma zica gigantesca, se liga. Se fosse você arriscaria essa zica com a seleção brasileira ou com a seleção de Portugal? Não sei não, né? Os bichos chegaram assim, ó, com uma imagem. Cadê o Messi? Essa aí já foi, porque, né, eles ganharam do Messi. E aí embaixo, cadê o Lewandowski? Amigos, brincaram com fogo, né, cara? Brincaram com fogo, tava tão confiante que chegou um cara da Arábia Saudita beijando uma taça da Copa do Mundo, né? Já pensou a Arábia Saudita campeã do mundo aí, cara? É impressionante, né? Mas de qualquer maneira, quando o jogo começou, eles também fizeram uma homenagem bacana pra aquele jogador lá, o Al-Sharani, que foi o cara que vocês vão lembrar que levou uma joelhada do goleiro no meio da cara, o bicho quebrou, perdeu o dente, quebrou a cara toda, teve que fazer cirurgia, né, e perdeu o restante da Copa, daí os jogadores fizeram uma homenagem bacana ali pra ele, beleza? E aí no primeiro tempo, cara, queria que tu já começasse a comentar, esse pai eu entro aqui pra mostrar alguns detalhes, mas basicamente a Polônia teve uma atitude um pouco diferente, né, tentando buscar mais jogo, Lewandowski buscando mais também, e não foi exatamente um grande primeiro tempo no jogo em si, né? Mas foi um jogo bem mais movimentado e depois o segundo tempo acabou ficando muito bom, né? Cara, o jogo foi surpreendentemente bom. Sinceramente, eu tava esperando um jogo mais amarrado, sabe? Pela questão da qualidade técnica das duas equipes. Mas pra falar a verdade, esse foi um dos jogos mais movimentados e com mais criações de chance, mais
defesas de goleiro, lance emocionante, da Copa do Mundo inteira, o que é assim, chocante, porque é Polônia e Arábia Saudita. E a Arábia Saudita começou o jogo muito bem, ocupando o campo de ataque da Polônia. Começa o jogo mandando uma mensagem, porque a Arábia Saudita sabia que se vencesse, eles já estariam no mata-mata. Então, Cara, imagina que loucura. Primeira seleção classificada pro mata-mata, Arábia Saudita. Eles tiveram essa chance, né? Exatamente. E eles entraram em campo justamente sabendo disso e mostrando que eles queriam isso, né? Porque a gente tem, por exemplo, o caso da Inglaterra, que também precisava vencer para se classificar, e eles fizeram um jogo modorrento, preguiçoso, pífio. Coisa que a Arábia Saudita não fez, né? Eles, desde o começo do jogo, eles assumiram o protagonismo e tentaram buscar a vitória. Não ficaram e lenga-lenga. Só que a Polônia, cara, eles fizeram um jogo bem inteligente, porque eles souberam deixar a bola com a Arábia Saudita durante um determinado tempo do jogo. A Arábia Saudita fez uma pressão, assim, durante os primeiros 20, 25 minutos, eles fizeram uma pressão muito forte, só que aí eles cansaram. E aí, quando eles cansaram dessa pressão, a Polônia começou a controlar mais a posse de bola. E foi justamente quando eles começaram a chegar mais. E aí tem o lance do gol, que eu até tinha comentado lá no Twitter, quando eu tava cobrindo o jogo, que pelo técnico da Polônia ter começado o jogo com 2 centroavantes, né, ele mudou o esquema, iniciou o jogo com o Milik e o Lewandowski, eu pensei que eles iam fazer mais jogadas de fundo, né, pra mandar pros 2 centroavantes, e eles não estavam fazendo nenhuma. E aí na primeira boa que eles fizeram, saiu o gol, né, que o camarada manda pro meio da área, o Lewandowski finaliza, pega no goleiro, ele domina o rebote no fundo e rola pro Zielinski chegar chutando. E por falar nesse gol aí, cara, não era um gol difícil porque tava perto do gol, mas eu achei bonito como o Zielinski pegou na veia, cara. Eu consigo pensar em alguns jogadores mandando na arquibancada, essa na moral. Ela veio assim, ele pegou com tudo, cara. Foi lindo, né? Foi um chutaço assim, sem chance nenhuma pro goleiro. Foi bem bonito o gol até. E era até perigo ele pegar, porque como vocês estão vendo aí na imagem, tava o goleiro e tinha mais um camarada ali, né? Mais 2 camaradas tampando a visão. Então ele chutou com muita força, a bola foi no alto, sem chance nenhuma pra nenhum dos caras ali em cima da linha impedirem o gol. E aí vai pro segundo tempo e a Polônia faz uma coisa que eu julguei errada, que eles dão uma recuada federal no começo do segundo tempo. Então os primeiros 15 minutos é de uma pressão enorme. Sim, caralho, como é que eu me esqueci, cara? Tem o lance do pênalti também, o pênalti né? Foi no primeiro tempo ainda? Foi no primeiro tempo. E assim, foi um pênalti muito bobo, sabe? O defensor da Polônia calça aquele atacante da Arábia Saudita. E o Wilton Pereira Sampaio vê no VAR e marca o pênalti. E aí tem a questão da defesa, né? Assim, todo mundo já exaltou a defesa absurda que fez o Szczesny no rebote, que é mais absurda do que a defesa do pênalti. Só que um detalhe bem interessante é que ele nem precisava ter feito essa defesa, porque o cara que pega o rebote, ele invadiu a área. Então, se porventura o Szczesny não tivesse feito essa defesa absurda, o gol teria sido anulado e teria sido dado tiro livre indireto, porque ele tinha invadido. Mas foi uma defesa absurda de todo jeito. E como o lance seguiu, essa defesa pode ser considerada uma das mais bonitas da Copa, porque a ela acabou gente tem valendo. algumas, né, na Copa que foram fantásticas. A gente tava exaltando bastante aquela do Mendy ontem, mas essa dupla do Szczesny aqui, cara, é fantástico, porque tu vê que ele cai pro lado direito dele, faz a defesa do pênalti e consegue levantar e já cair pro outro lado pra defender, e foi a queima-roupa. Ou seja, ele teve um tempo de uma velocidade pra levantar de onde tinha caído e já pular pro outro lado, que foi uma parada incrível, cara. Foi incrível, foi muito bonito esse lance aí. E assim, goleiro, cara, desaparece pouco, né? O Szczesny acho que fez 5 defesas na partida. Não é uma coisa tão grandiosa em termos de números, mas, cara, só nesse lance foram 2 que o cara salvou 2 gols. Essa que é a moral, né? Tudo bem que o segundo poderia ser anulado, né? Mas basicamente foram atuações decisivas, né? Quando ele foi acionado, ele foi brilhante nesse lance. Não, e no segundo tempo também, como eu tava dizendo, a Polônia deu uma recuada e a Arábia Saudita começou a pressionar e gerou algumas chances de gol. E o Szczesny, acho que ele fez pelo menos mais 2 defesas importantes no segundo tempo. Não tão boas quanto essa, mas boas defesas que garantiram a vantagem da Polônia. Ele até foi o destaque do SofaScore aqui, foram 5 defesas, sendo que eu julguei como 2 mais fáceis e... Aí 2 mais fáceis, a do pênalti, e 2 mais difíceis, né? A Arábia Saudita novamente ela cansou, né? Foram 2 tempos parecidos, porque nos 2 tempos a Arábia Saudita começa a fazer uma pressão gigantesca e aí eles cansam. E quando eles cansam, eles começam a ceder espaço. E aí a Polônia começou a usar desse espaço, criou uma chance de gol com o Milik, ele cabeceou no travessão, cabeceou muito bem pro sinal.
E depois uma chance de gol com o Lewandowski, que é um lance bem esquisito, que a bola bate e rebate, volta nele e vai na trave. Cara, E na moral, olha só, a gente tem que falar uma coisa. É verdade, o Lewandowski é um centroavante maravilhoso, né? Mas ele dá uma furada com a perna direita e a finalização, entre muitas aspas, não foi uma finalização, foi que a bola, por sorte, bateu no joelho esquerdo dele e quase entrou, foi na trave, né? Então, além de ele furar e quase fazer um gol de joelho cagado, ele ainda fez essa careta aqui. Cara, muito engraçado. até ele ficou chocado da bola ter ido na direção do gol depois daquilo. Uhum. Mas, assim, cara, ele faz o gol depois, né, numa bobeira da defesa, que, assim, eu vi muita gente dizendo, mas entregaram a paçoca pra ele, é claro que ele fez o gol. Só que eu já vi gente pegar uma paçoca dessa aí e enfiar a paçoca lá naquele lugar, né? Então, ele teve o mérito de fazer a pressão, roubar a bola e depois ter a frieza pra tirar do goleiro com a perna esquerda, né? Não é todo atacante que faz isso. A maioria acaba fazendo besteira, né, nessas horas. Ele já tava bem no jogo antes do gol. Eu já tava elogiando a atuação dele, tava dizendo que ele tava fazendo um jogo bem melhor do que na estreia. O gol é só a cereja do bolo, né? Porque ele tinha esse peso, né? Tipo, mesmo que a Polônia vencesse hoje, se ele não marcasse, ele ainda ficaria com esse peso. Porque o Lewandowski ele é um dos melhores jogadores do mundo e um dos maiores goleadores da história do futebol. Não é da atualidade, ele é um dos maiores goleadores da história. Então, quando um cara desse não faz gol numa competição tão grande quanto a Copa do Mundo, fica aquela cobrança, fica aquele zum, sabe? E jogadores como ele sentem esse peso. Tanto que quando ele faz o gol, ele se emociona, ele desaba no chão. Ele realmente estava precisando desse gol pra ficar mais leve, né? Pra fazer aquele famoso show zica. E fora que, assim, depois que ele faz esse gol, cara, ele ainda tem um lance que ele dá uma arrancada, passa por 2, 3 camaradas ali, invade a área e tenta uma cavadinha e o Al-Wais defende. Eu achei que ele deu uma mancada porque ele dá uma ameaçada na cavadinha, não chuta e aí depois é que ele tenta. Eu acho que se ele tivesse dado a cavadinha na primeira ameaçada, ele teria feito o gol. Porque aí depois quando ele tenta, o Al-Wais já tava muito em cima dele. Mas mesmo assim foi uma jogadaça. E, assim, ele participou muito bem do jogo, no geral, né? Ele melhora os companheiros dele, ele tava saindo muito da área, ele tava ajudando na pressão na saída de bola. Então, foi o Lewandowski que a gente tá acostumado a ver aí na carreira toda dele. E aí a gente acabou escolhendo o Lewandowski como o melhor da partida, né? Um gol, uma assistência, ainda meteu bola na trave e tudo, quase meteu mais um gol. Então realmente foi uma atuação bem destacada dele. E, cara, eu achei esse lance aqui emocionante porque eu vi um tweet que resume o que aconteceu com o Lewandowski, que é o seguinte: maluco jogando nos melhores times do planeta. Artilheiro de tudo. Ganhou título já que não cabe mais no armário de troféus dele. Deve estar com a conta bancária lotada até o talo, né? Rico pra cacete. O filho da mãe ainda é, porra, bonito, no shape. Ele tem tudo na vida, irmão. Tudo. É um cara que tem tudo na vida. O camarada tem tudo. Ele mete um gol em Copa do Mundo e fica com uma emoção desse tamanho, cara. Com os olhos marejados. E acho que quando ele botou essa cara no chão, que ele deu uma choradinha. Então, cara, pra tu ver o tamanho de uma Copa do Mundo, o tamanho de tu desempenhar numa Copa do Mundo, é uma parada muito grandiosa, é um torneio diferente, cara. É uma coisa que vai além do esportivo, uma coisa que mexe com tudo, cara. Mexe com uma nação inteira. Ele tava com o peso da Polônia inteira nas costas dele por ter perdido aquele pênalti lá e por não ter feito nunca um gol de Copa do Mundo. Daí ele tirou esse peso na hora que ele fez o gol aqui. Então é um negócio muito emocionante tu ver como é que uma Copa do Mundo pode influenciar na carreira de um jogador de elite, né? E, bom, a gente viu o próprio Duque da Austrália hoje, o Richarlison também, e agora o Lewandowski, que é um dos melhores atacantes, um dos melhores jogadores desse século, ficando emocionado por um gol contra a Arábia Saudita. Tipo assim, numa fase de grupos. A gente não tá nem falando de um gol em final de Copa do Mundo. Não, é um gol que, em teoria, historicamente, talvez daqui 20 anos ninguém vai lembrar tanto, mas é um gol que, pro cara, velho, é uma emoção inigualável fazer um gol em Copa do Mundo, né? Esse é o tamanho desse torneio aí. Eu só queria dizer que o mais impressionante do Lewandowski é que ele conseguiu jogar mais cedo, fazer gol, dar assistência e apitar o jogo da Argentina, né, cara? É um homem muito funcional. Qual é que é a piada que eu não entendi, velho? O cara é parecido ou o nome dele é Lewandowski? Pô, mano, tu nunca prestou atenção no Daniele Orsato? Não, pô. Cara, é igualzinho ao Lewandowski, velho. Ah, não. Pô, Olha só, vou botar aqui imediatamente pra igualzinho. galera ver, ó. Esse é o cara que o Yuri tá falando que é idêntico ao Lewandowski. Deve ser pai dele, cara. Porra. Se não for, eu sou maluco. Na hora que sai o segundo gol da Polônia, meio que a Arábia Saudita perdeu o jogo.
Mas eu botei aqui, ó, aconteça o que acontecer com a Arábia Saudita, nessa Copa a verdade é que eles jogaram para um caramba. Ninguém esperava nada deles. Botavam os caras como saco de pancadas do grupo, inclusive a gente, mas eles fizeram 2 jogos extremamente elogiáveis. Lembrando, ganharam da Argentina e conseguiram equilibrar com a Polônia, em alguns momentos jogando até bem melhor. E se liga nas estatísticas da partida aqui, tá? A Arábia Saudita teve bem mais posse de bola, chutou mais vezes pro gol e teve mais gols esperados. Então eles não puderam aproveitar, eles não conseguiram aproveitar as chances que criaram, mas eles criaram, eles poderiam ter empatado até ganhado esse jogo de repente, tá? Eles tiveram chances, não é que a Arábia Saudita não jogou nada, muito pelo contrário, fizeram um grande jogo, um jogo muito justo. Na minha modesta opinião, esse técnico aqui que é o Hervé René, né? Ele que foi 2 vezes campeão da Copa Africana de Nações com 2 seleções diferentes, agora faz um grande trabalho com a Arábia Saudita. Me parece que ele vai sair dessa Copa do Mundo em outro patamar, vai acabar parando em uma seleção melhor ou um clube mais de destaque na Europa, né? E a Arábia Saudita, daqui a pouco a gente fala mais do jogo do México, mas eu tenho a impressão de que, em termos de futebol jogado, eles jogaram até bastante melhor do que o México nessa Copa. O México é uma das piores seleções da Copa do Mundo. Então a Arábia Saudita pode vencer o México e pode passar de fase sim. Falar do jogo da Argentina contra o México, cara. Lá escaloneta, né? A Argentina chegou pra Batalha de Luceu. Batalha porque, cara, se a Argentina não ganha, se a Argentina perde esse jogo, na verdade, estava eliminado da Copa do Mundo. Os caras perigaram brabo. E eu achei que eles iam se arrombar, mano. Eu achei que a Argentina ia ser eliminada porque, cara, eu achei, é muito desespero, velho. Tu de um jogo pro outro. Uma seleção que ganhou, que tava invicta a 36 jogos, perde um jogo e muda 5 jogadores de um jogo pro outro. É uma coisa que eu acho que passa muita pouca confiança pros jogadores, né, creio eu. Então a gente teve aí Montiel, Lisandro, Acunha, 3 da linha de 4 na defesa foram trocados de um jogo pro outro e 2 do meio campo, né? Então muitas mudanças. Quando eu vi isso aqui eu falei, dançou, né, velho? Dançou. Mas de qualquer maneira, a Argentina veio aí, cara, com um peso gigantesco nas costas, né? E a torcida do México dando show mais uma vez. Cara, os mexicanos, todos os mexicanos que eu conheci na minha vida eram gente finas. E a torcida deles também é muito apaixonada, né? Os caras estavam aí, olha só, cara. Era carnaval, né? Era carnaval no México. Os caras estavam doidíssimos aí, a torcida dando show, né? E é o seguinte, velho. O primeiro tempo, enquanto a gente vê que o Messi igualou o Maradona e chegou a 21 jogos em Copas pela Argentina. Aliás, tava vendo um dado muito louco sobre o Messi, se liga. O Messi tá com 21 jogos. Ele vai fazer no mínimo 22, que é o próximo jogo contra a Polônia, a não ser que se machuque, né? Caso ele chegue na final, ele joga oitavas 23, quartas 24, semis 25, final 26. Isso tornaria o Messi o jogador com mais partidas em Copa do Mundo na história. Poderia ser uma coisa impressionante também aí do nosso querido Lionel, né? E outro camarada que também fez história hoje foi o Andrés Guardado, do México, o veteranaço meio-campista que entrou pra seleta lista de jogadores que conseguiram atuar em 5 Copas do Mundo. E ao contrário do Ochoa, né? O Ochoa foi pra 5 Copas, mas jogou em apenas 3, porque em 2 ele era reserva. Agora o Guardado jogou nas 5, então é seletíssimo o grupo de caras que conseguiram fazer isso daí. Beleza? E a Argentina, cara, começou idêntica à Copa de 2018, uma bomba de neve, os caras tremem com a bola no pé. Como é que tu me explica, cara? Eu queria que tu falasse sobre isso. Um primeiro tempo em que praticamente não aconteceu nada. A Argentina também não sofreu muito defensivamente. Na verdade, defensivamente eles fizeram uma boa partida, né? O México praticamente não teve chance nenhuma, fora uma falta lá, que inclusive o Martínez defendeu muito bem. Mas ofensivamente sem conseguir criar nada. Eu fiquei pensando, quando eu tava vendo o jogo, eu fiquei pensando o seguinte, ó. A Argentina chegou pra essa Copa com 36 jogos de invencibilidade. Eles deveriam estar com a confiança no talo. Mas bastou um jogo perdido para a Arábia Saudita para eles começarem a se comportar como se fosse um time. Sabe aquela pressão do time grande no Campeonato Brasileiro, assim? Que tá brigando, que tá numa fase, tá brigando pra não cair, e aí fica uns 7 jogos sem ganhar. Parecia esse tipo de equipe, cara. Os caras sem confiança nenhuma, sem conseguir criar nada num jogo que dependia a vida deles na Copa, né? Esse foi o primeiro tempo. Então, o que tu explica? Tu acha que é o psicológico essa parada, velho? Os caras estavam nervosaço, né? Então, tem uma famosa frase do professor Vanderlei Luxemburgo, que ele fala que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu não sei nem se essa frase é dele mesmo, mas talvez seja. E eu sinto que a Argentina ela tem passado muito por isso em Copas do Mundo. Mas a verdade é que com esses 2 jogos, a gente viu que a Argentina tem, sim, muita pressão por vencer a Copa. Talvez por eles terem chegado para essa Copa considerados muito favoritos. Então, eu acho que a gente não chegava tão favorito para uma Copa há muitíssimo tempo, talvez desde 2006 ou 2002, que eles também chegaram muito bem e acabaram caindo na fase de grupos. Mas a gente viu que realmente eles estão sentindo essa pressão.
Os caras que antes estavam muito bem, a Argentina estava sendo uma das maiores seleções do mundo. Não é à toa que eles estavam há 36 jogos invictos, né? Apesar de ter gente aí dizendo que ficaram 36 jogos invictos jogando contra ninguém, mas não era bem assim, né? Inclusive eles jogaram contra o Brasil nesses 33 jogos. Aham. Não, e só pra Mas mostrar, mesmo assim, só pra exemplificar o primeiro tempo deles de nervosismo e não conseguir jogar bem, os caras tiveram 67% de posse de bola e deram uma finalização pro gol, pra fora, em 45 minutos. Uma, precisando ganhar pra não ser eliminado na Copa do Mundo. Deram uma finalização do jogo no primeiro tempo inteiro. Foi, tipo, ridículo, assim, o desempenho, né? e a Argentina e o México, né? As duas seleções, eles meio que não estavam lá querendo se arriscar muito, né? Principalmente no primeiro tempo ficou aquele jogo de eu finjo que ataco e você finge que me ataca. Então, os dois times eles tentavam trocar passes, mas acabava que o jogo ficava sempre aquele negócio brigado, aquelas disputas de bola. O primeiro tempo, se eu não me engano, teve 15 faltas, cara. Isso é muito acima da média para um jogo de Copa do Mundo. Foi realmente muito ruim a maior parte do jogo. E até no segundo tempo tava meio que com cara de 0-0, sabe? Aquele jogo que você prevê que vai ser 0-0, que você já sente que tá caminhando para um 0-0, só que existe esse cara chamado Lionel Messi, né? Aham. Que ele tirou o gol da cartola, cara. Ele tirou o gol do nada, essa que é a verdade. Porque assim, é uma finalização muito difícil, é uma finalização de fora da área, de longe, com dois caras na frente dele. Ele chuta rasteiro e a bola vai lá no cantinho, mais no cantinho possível. Então, realmente assim, foi um jogo muito aquém do esperado, né? A Argentina tá fazendo uma Copa decepcionante, na minha opinião. Porque era uma das seleções que eu mais estava esperando para ver o desempenho deles, né? E acaba que eles estão jogando absolutamente nada. E se eles não tivessem um Messi hoje, eles teriam empatado esse jogo, ou perdido. Eles não conseguiriam fazer um gol sem um Messi hoje. E o Di Maria não tá jogando nada. O De Paul é o cara que pior tá jogando nessa Cara, Copa foi do Mundo inteira, jogo se brincar. terrível dele. Cara, é o que eu falei. Tem gente que tá vendo ele jogar mal agora, talvez porque não acompanha o Atlético de Madrid e não tem essa noção. Mas ele tá fazendo uma temporada horrível no Atlético de Madrid. Na verdade, um ano horrível, um 2022 horrível. Ele tá jogando nada. E assim, eu sei que não é fácil jogar bem no Atlético de Madrid. Convenhamos, eu sei bem disso. Mas não é só isso, sabe? Ele tá mal, ele realmente não tá jogando nada. Hoje ele foi um cemitério de jogadas. Então assim, ele brigou, lutou, ajudou a marcar. Mas toda vez que a bola chegava no pé dele, ele matava a jogada. Cara, tem um Era o principal defensor do México. Tem um contra-ataque que sai tipo 3 contra 2 ou 3 contra 1, assim, da Argentina. E é ele que. Sabe, todo contra-ataque tem esse cara que é o cara que tá puxando. Ele tem que escolher pra onde é que ele vai tocar. E aí o bicho me pega e adianta a bola e é desarmado. Eu fiquei, caralho, não acredito, cara. A Argentina precisando de um gol, assim, né, pra salvar a seleção. E o bicho me manda uma dessa, cara. Inacreditável. É horroroso, cara. E assim, com o Enzo Fernandes já tá fazendo uma temporada 10 mil vezes melhor do que a do De Paul. Mas como o De Paul já estava muito consolidado como um cara de confiança do Scaloni, era muitíssimo improvável que ele virasse titular. Ou melhor, que ele virasse reserva. Titular ele já é. Mas mesmo assim, eu acho que tá crescendo uma pressão tão grande pro Enzo Fernandes que no decorrer da Copa ele vai acabar virando titular. Especialmente depois de hoje, se ele não virar titular depois de hoje, o Scaloni vai apanhar na rua, velho. É porque assim, o Scaloni, cara, ele tem um grupo muito na mão. E quando técnicos têm um grupo tão na mão assim, tem uma relação tão próxima assim, eles têm muito mais dificuldade de barrar um titular. Especialmente quando é um titular de longa data. O De Paul já é titular desse time do Scaloni há muito tempo. Então eu acho que talvez tenha mais resistência. Talvez ele só vire titular no mata-mata. Mas eu acho que é um caminho natural, porque o De Paul tá péssimo. Uhum. Então o Messi faz o gol de fora da área no segundo tempo, né? Inclusive ele vai comemorar porque ele igualou Stabile e Maradona como o segundo maior artilheiro da Argentina em mundiais com 8 gols, mais 2 ele chega na verdade no Batistuta que tem 10, né? Então acho que seria assim, justo, né, ele ser o maior artilheiro argentino de todos os tempos nas Copas. Ele vai comemorar e você de repente vê o Messi mexicano, o quê? Mas o Messi acabou de fazer um gol contra o México. Pois é, ele se transformou em mexicano na visão da lente do fotógrafo que se liga. O Messi de sombreiro na Copa do Mundo, né? Ficou maneiro essa foto aí. E, cara, no final das contas, o Enzo Fernandes entra, faz um baita no golaço, porque, cara, vai contar assistência como o Messi, mas é aquele tipo de coisa de assistência que eu acho que vale a pena dar uma discutida, né? Porque, cara, na verdade não é uma assistência. Assistência pra mim, o cara bota o maluco com chance de finalizar. Ele passou pro Enzo Fernandes. Quem criou a jogada e fez a assistência pra si mesmo, digamos assim, foi o próprio Enzo Fernandes, que dá uma pedalada, dá uma gingada na frente do camarada e manda uma finalização
sensacional, muito boa mesmo, né? Eu vi alguns dizendo que, um goleiro melhor pegaria, o Ochoa não tava bem, não pegou e tal, mas eu tenho minhas dúvidas, talvez alguns goleiros de topo, assim, tipo Courtois pegaria, mas não sei se são muitos goleiros que conseguiriam chegar naquela bola, não. Foi um golaço, velho. E aí acabou 2x0, esse segundo gol tirou muita pressão, porque apesar do jogo estar 1x0 pra Argentina, já ter aliviado um pouco a pressão, ainda tinha aquele medo de que num contra-ataque eles tomassem um gol e acabassem complicando a vida no grupo, né? Então quando sai o segundo aí, tu pode ver que eles comemoram muito, o Messi vai lá, abraça o Enzo Fernandes, os dois estão rindo e tal, e no final das contas acabou 2x0 pra Argentina, num jogo que, cara, olha só, velho, se a gente for buscar as estatísticas aqui, é impressionante. Olha o que o SofaScore trouxe pra gente, cara. Teve apenas 9 chutes, né? Tá mal traduzido. 9 finalizações no jogo entre Argentina e México. É a primeira vez no banco de dados deles, que vai desde a Copa de 1966, que uma partida teve menos de 10 finalizações no total. Não são finalizações corretas. Finalizações total. Bloqueadas, pra fora, tudo conta. E com apenas 0.54 de XG combinado. XG é gols esperados, que mede a qualidade das chances criadas. E se somar os dois times, estatisticamente, era esperado que tivesse saído apenas meio gol nesse jogo. E foi o menor XG da Copa até agora. Então a Argentina ganhou na qualidade individual, num chutaço do Messi e num chutaço do Enzo Fernandes. Mas não apresentou um futebol assim, que passe alguma confiança, né? É claro que, assim, eu acho que o psicológico deles estava muito abalado, eles estavam sentindo muita pressão, e que agora, talvez, pro jogo contra a Polônia, eles possam, de repente, estar um pouco mais confiantes, né? Mas, assim, em termos de futebol jogado, chances criadas, a Argentina fez um jogo pobre e acabou que conseguiu resolver com o talento de dois jogadores individuais, um gênio e também o Enzo Fernandes por ali, né? Então, basicamente, cara, o que aconteceu foi que a gente escolheu o Lionel Messi como o craque da partida. É outro que, assim, não fez um grande jogo, né? Em parte do jogo, o Messi queria jogar, tá? Isso aí deu pra ver claramente. Quantas vezes a gente não viu o Messi caindo lá no volante, lá no zagueiro pra vir buscar a bola, né? Pra tentar armar alguma coisa. Mas ele tava muito bem marcado. A seleção do México, se ela teve algum mérito nessa Copa do Mundo, foi uma seleção muito boa fisicamente. Muitos jogadores jovens, eles correndo muito, ganhando muitos duelos físicos, né? Então muitas vezes eu via o Di Maria tentar fazer coisa, tentar botar pra um lado, puxar pro outro e tal, e o lateral lá, mesmo não sendo um grande jogador, assim, fisicamente muito tranquilo pra conseguir acompanhar na correria e tal. Então fisicamente o México tava ganhando vários duelos no meio campo, mas o Messi estava fazendo um jogo apagado, até que ele tirou aquele chute da cartola e depois a assistência do Enzo pro gol do Enzo Fernandes contou como assistência, então infla as estatísticas dele, apesar de não ter sido um passe brilhante, foi só um passe de lado, né? Mas de qualquer maneira, a gente escolheu o Messi como melhor da partida aí. E o grupo ficou dessa maneira aqui. A gente tava falando um pouquinho antes, mas basicamente é o seguinte, rapaziada. Olha a situação, vamos lá. Polônia e Argentina na última rodada, beleza? E a gente vai ter Arábia Saudita e México. O México, cara, vai ter que fazer aí um jogo que eles tentam ganhar da Arábia Saudita, caso contrário, eles estão eliminados. E ainda eles precisam ganhar e torcer para resultados lá contra a Polônia, no jogo entre Polônia e Argentina, né? Pra Polônia, basta pra Polônia empatar contra a Argentina ou vencer da Argentina, que eles estão classificados, beleza? E pra Argentina, que acho que é a principal questão aí pro pessoal, é o seguinte, muito claramente. Perdeu contra a Polônia, tá eliminada, acabou a Copa. Ganhou, tá classificada e muito provavelmente em primeiro lugar. Porque quem poderia tirar o primeiro lugar da Argentina seria a Arábia Saudita, de repente, goleando o México. E não me parece que vai acontecer. A Arábia Saudita pode ganhar, mas duvido que seja assim por 3, 4-0 pra conseguir tirar o saldo de gols, né? Então se a Argentina vencer, provavelmente passa em primeiro. E se empatar, aí, amigo, os argentinos vão roer as unhas até o osso, velho. O cara vai sentir gosto de medula na boca dele, vai roer o braço inteiro, porque eles vão ter que depender do resultado da Arábia Saudita contra o México. Por que isso? Olha só, acompanha comigo, pessoal. Faz uma análise rapidamente no cérebro aí. A Argentina empata com a Polônia, ela vai a 4 pontos, mas a Polônia já vai ter 5. Então a Polônia vai se classificar, a Argentina vai ficar em segundo, com um detalhe. Se a Arábia Saudita ganha do México, a Arábia Saudita vai a 6. Ou seja, se a Argentina empatar contra a Polônia, eles têm que torcer contra a Arábia Saudita. Se a Arábia Saudita empata com o México, eles passam no saldo de gols da Argentina. E se o México vence da Arábia Saudita, poderia tirar o segundo lugar da Argentina no saldo de gols também. Então, esse grupo tá com muita nuance, cara. Se a Argentina empata com a Polônia, a chance de uma seleção ficar de fora do mata-mata, por questão de saldo de gols, é gigantesca. E tem outra chance muito grande, que é se a Argentina empatar com a Polônia, ela ficar de fora do mata-mata pra Arábia Saudita.
seria uma parada impressionante, né?